Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas Lisboa Eu sou Guilherme Melo. e hoje a gente vai apresentar para vocês a disciplina de sistemas distribuídos, né? Containers, especificamente a parte de RunC, Docker e containers. Então, basicamente aqui, como vocês podem ver no slide, dividimos nossa apresentação em 6 pontos, né? Conceitos e vantagens, que vai ser o arcabouço geral para entender o funcionamento dessas tecnologias. Depois a introdução e funcionamento dessas tecnologias em específico, comparação entre elas, alguns exemplos e a parte de instalação e, por fim, as referências utilizadas. Bom, inicialmente a gente vai falar aqui alguns conceitos, né, como o Lucas falou. Vou começar com o conceito de virtualização, que é uma tecnologia bastante usada para fazer emulação no hardware, que se destina a executar um sistema virtual. Então, a virtualização ela permite que uma máquina física, né, possa dedicar parte dos recursos que ela tem para essa máquina virtual. E aí, um termo bem usado é o termo host, para se referir à máquina física, e os guests é o termo usado para se referência aos sistemas virtuais, né, que compartilham o hardware do host. Então, você, tendo um host, pode ter mais de um guest. A partir desse conceito de virtualização, né, a gente começa a falar um pouco sobre máquinas virtuais. Em essência, como vocês podem ver aí, são sistemas operacionais completos que usam tecnologia hypervisor, né? Essas tecnologias podem ser um software, como o Guilherme falou, um processo de host associado a um guest, né? Ou um hardware. E assim, uma máquina física pode dividir seus recursos entre várias máquinas virtuais, possibilita que servidores transformem em vários. Dessa forma, você consegue, com uma máquina, ter vários sistemas operacionais associados, né? Pronto, aí, visto o conceito de virtualização e de máquinas virtuais, agora a gente vai para o conceito de containers, que também pode ser visto como sistemas operacionais, né, de virtualização, OS Level Virtualization. Então, são instâncias isoladas de user space, que usam o mesmo núcleo de um sistema operacional. Então, quando você tem um sistema operacional, você acabou de instalar, você tem um espaço, né, reservado para o núcleo e espaço para as aplicações do usuário. Então, assim é feito para que cada processo tenha seu próprio espaço de memória e não interfira no espaço reservado ao núcleo do sistema e suas extensões. Então, o container nada mais é do que uma instância isolada de um user space, né? São instâncias do tipo user space e funcionam como módulos que podem ser executados em diferentes sistemas operacionais. Elas não interferem uma na outra, mas podem se comunicar. Com isso que o Guilherme falou, e antecipa o porquê também do nome container, né? O container são aquelas caixas de metais, né? Que você vai alocando e separando as mercadorias, né? Principalmente em barcos, né? Como você está separando aí os serviços, né? Separando as aplicações, as funcionalidades, você está fazendo essa ideia de deixar isolado, né? Então, por isso que é a ideia de container, por isso que eu utilizar esse nome. Então, vamos fazer aqui uma apanhada de diferença entre a máquina virtual e o container. A máquina virtual, como vocês podem ter observado, ela é maior, né? Ela tem um sistema operacional próprio. Você pode fazer várias aplicações dentro dela, né? É uma máquina dentro da máquina. Enquanto um container vai ser menor. Ele vai ter apenas a aplicação e os arquivos necessários para usá-las. Então, em vez de ter um sistema operacional completo, você vai ter as bibliotecas e os arquivos necessários para rodar a sua aplicação. Uma máquina virtual vai ser voltada a um trabalho monolítico, né? Um trabalho contínuo, né? Que você precisa estar constante esse fluxo de trabalho. Enquanto o container é voltado para microserviços, né? Que essa noção de microserviços é quando é requisitado, você tem a ativação desse microserviço e o retorno dele.
por fim, a máquina virtual ela é indicada para provisionar recursos de infraestrutura, como um servidor. Então, no servidor você vai utilizar a máquina virtual para fazer essa gestão, enquanto um container é indicado para aplicações nativas em nuvem. Pronto, aqui a gente tem uma comparação visual, né, das máquinas virtuais e dos containers, que basicamente você tem uma estrutura na base, acima do hardware a gente tem o software, o sistema operacional, e aí é onde começa a ter a diferença, né? No caso das máquinas virtuais, ela usa a tecnologia Hypervisor, né? Em cima dela, você vai ter outros sistemas operacionais. Então, para você ter uma aplicação, você precisa ter instalado o seu sistema operacional guest no sistema operacional host. Já no container, você tem o sistema operacional e em seguida tem o serviço do Docker que já vai dar o suporte necessário para você rodar vários containers. São as bibliotecas e os executáveis necessários para aquela aplicação. Então, fica uma forma mais enxuta e por isso você consegue escalar, né, de uma forma mais fácil, porque os recursos que estariam sendo reservados, né, para rodar os sistemas agora estão livres para rodar vários containers. Aqui uma outra imagem para mostrar a usabilidade desse tipo de ferramenta, né? Você tem aí o desenvolvedor, né, o analista do sistema, que a partir da plataforma, né, que é utilizada de container, nesse caso aí a Kubernetes, ele pode fazer vários containers, né, dessa grande API, e cada container tem sua própria aplicação, né? Agora eu vou falar de algumas vantagens, né? A gente já tinha citado assim, mas vamos pontuar aqui. A gente tem economia de recursos, né? Porque você não tem mais agora um sistema operacional completo, né? Em cima do sistema host. Então, você está economizando alguns recursos. A questão da disponibilidade do sistema, que o sistema em si, né, o microserviço, ele vai ter maior disponibilidade. Temos aqui compartilhamento, porque eu posso pegar aquele container e passar para outros desenvolvedores ou compartilhar ele de uma forma mais fácil na nuvem. Facilidade de gerenciamento, que já que é um sistema minimizado, né, ele é mais fácil de ser gerenciado. Os ambientes são similares, porque o desenvolvedor ele abstrai nesse quesito, ele não precisa aprender sobre o sistema operacional que está ali rodando, já que são containers, né? Eles são bem similares. Há uma padronização e a possibilidade de replicação, né? Então, facilita ainda mais a questão de você repetir o processo, né, de instalação em uma nova máquina. E a questão do acesso à comunidade, que é uma tecnologia acessível a todos os desenvolvedores, né? O acesso à comunidade também está na questão de ser open source, né, que já está introduzida no slide do Docker, né? Como ela é uma plataforma open source, a comunidade tem acesso ao código, né, e pode também prover melhorias a esse tipo de ferramenta e tecnologia, né? Então, como já antecipamos, né, o Docker é uma plataforma de containers. Ele vai justamente implementar esse conceito de containers. Ele foi desenvolvido em Go e ele é instalado no servidor e armazenado no Docker. Vou explicar isso melhor como funciona. Você tem a comunicação entre cliente e servidor por meio da API e o kernel do seu sistema operacional vai montar um root
que vai ser basicamente esse rootf, é basicamente, vou encontrar o termo melhor para explicar, mas ele é o que vai dar o start no sistema operacional. Nesse caso, não vai ser o sistema operacional que ele vai dar o start, né? Ele vai dar o start nas imagens que vão ser carregadas no teu container. Então, o kernel carrega o rootf na modalidade somente escrita. Um arquivo de sistema é criado como read e write, né? Como podemos ser lido e escrito sobre esse rootf. E aí o kernel vai sobrepõe a partição raiz como read-only, né? Somente leitura. E pega um novo file system, né? Uma nova imagem para colocar sobre o rootf. Então, isso é basicamente o processo dele carregar uma imagem. Imagem você entende os arquivos necessários para serem executados a aplicação, né? Como as bibliotecas. Como ele faz esse processo de carregar e eventualmente fazer a aplicação em cima. Pronto, aqui está a parte visual aqui do que o Lucas estava explicando, né? Como é que é a arquitetura Docker, né? Bem por cima, assim, a gente tem uma API, né? E o cliente pode acessar via terminal os serviços, né, que ele precisa no host. Então, o host aqui, o terminal vai se comunicar com o serviço principal do Docker, que vai dar acesso aos containers, certo? Por meio das imagens. E, além disso, você pode compartilhar essas imagens, né, no site do Docker Hub, que você pode deixar os seus, que a equipe, né, de desenvolvedor faça o acesso à máquina pela nuvem. Só volta lá rapidinho para terminar aquela parte dele puxar a imagem. Pronto, isso. Então, como você pode ver, quando o cliente solicita, ele vai no daemon, né? E vai olhar, você vai olhar se está no sua parte local, né? As imagens já carregadas. Se não tiver, ele vai puxar lá do registro, como o Guilherme já falou. E a partir de quando tiver carregada, ele pode criar um container em cima dela. Isso, então, aí você. Isso, exatamente. E aí outra pessoa pode puxar a sua imagem que você colocou na nuvem também, né? Exatamente. Por isso que a questão da disponibilidade e réplica, né? Tinha falado. Então vamos lá. Aí já o container, ele vai ser o que vai gerenciar esse carregamento de imagem, né? Então, com isso você abstrai as chamadas de sistemas e as funcionalidades específicas daquela máquina, né? Então, ele é o grande middleware, digamos assim, do Docker, né? Vai fazer esse meio de campo entre a API geral e as aplicações com o sistema operacional e o baixo nível, né? Então ele vai carregar e controlar o armazenamento e vai executar o runC. Pronto, então o runC ele vai gerenciar os processos de baixo nível. Então aí, nesse caso em específico da imagem, temos uma aplicação com um terminal. E o usuário digitou high no terminal. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele digita o high, ele vai colocar na fila, né, no bash, vai criar um fork, né, e a partir disso o runC vai pegar esse fork e executar. Só que aí ele, dentro do runC, ele pode ter vários processos executando, então ele dá um outro fork. Esses waits aí é dos ciclos do sistema operacional, né, de executar, parar, executar e parar a tarefa. E a partir do momento que ele executa, ele chega nesse SH aí e ele vai fazer duas ações a partir daí. Uma é ele seguindo para a direita, né, que ele vai mandar por driver da tela, né, para printar de fato. E a outra coisa que ele vai fazer em simultâneo é liberar a fila e dizer que aquela atividade já acabou.
Agora, uma comparação rápida, né, entre o Runc, o Docker e o Container. O Docker é basicamente o acesso do usuário final, né, que vai criar e executar os containers com o comando do Docker. Em seguida, o Container, que vai, depois de verificado se a imagem está online ou se está no computador, né, se ela tiver no armazenamento local, e vai poder puxar essa imagem para rodar o Runc, e em seguida o Runc vai né, no nível mais baixo, criar e rodar os processos de forma a colocar todos dentro de um container. Pronto, aí é basicamente a mesma figura, só que um pouco mais detalhada, né? Quanto mais alto, mais alto o nível, e quanto mais baixo o nível. Então lá no topo você tem o cliente, né? Que vai acessar o socket ou API, no caso aí o Docker. Essa API vai fazer uma chamada para o container, que vai fazer a manutenção aí do ciclo de vida das containers, né? Carregando imagens e fazendo gerenciamento de arquivos. Como você pode ver, ele vai, a partir daí vai ramificar, né? Ele vai fazer várias aplicações ao mesmo tempo, né? Esse container sim é o que de fato vai estar a imagem, né? Vai ser o rootf, né? Que a partir desse container sim, ele vai dar o comando para o runc executar abaixo nível a aplicação. Então, aqui tem alguns exemplos, né, da aplicação dessa tecnologia. A gente tem aqui na parte de cima alguns ecossistemas que usam os containers. Tem o Google Cloud, o Docker, IBM Cloud, Microsoft Azure, o Amazon AWS, tem o Alibaba Cloud, Rancher e outros, né? Aí aqui são as camadas, né, da execução. Então, nós temos aqui o cliente para o Docker, é o container, e assim tem outros para outros tipos de plataforma. Aqui as camadas de API, onde abaixo dela tem o núcleo, certo? Da execução do container. E a parte final, onde há aqui o back-end que faz a ligação com o sistema operacional. Aí, no caso aqui, tem o suporte para ARM e processadores Intel, e pode ser rodado tanto na plataforma Windows quanto no Linux. Pronto, aqui o passo a passo da instalação. Não passo a passo, né, mas os principais pontos da instalação do Docker no Windows. Primeiramente, alguns possíveis problemas que você pode enfrentar, que é o .NET Framework e o WSL2, que aí se o Guilherme quiser explicar melhor. São alguns requisitos, né, para você fazer a instalação no Windows. A gente pontuou aqui que no Windows, se você for instalar o Docker, ele roda, né, e precisa de algumas bibliotecas, mas para você instalar, ele vai instalar o .NET Framework mais atual e esse WSL, que é um tipo de um serviço novo do Windows, né, que permite você instalar um kernel do Linux, né? Aí teve a versão primeira, mas a versão 2 é a que é preciso ter como pré-requisito para a instalação do Docker para o Windows, né? E a gente percebeu a incompatibilidade do VirtualBox com o Docker, porque o VirtualBox, ele ficando em uso, ele ocupa o serviço de virtualização
que tem como se ele não conseguisse compartilhar com outro tipo de programa de virtualização. Então, a gente teve que desinstalar o VirtualBox para poder conseguir instalar o Docker. Aí depois a gente pesquisou um pouco, parece que o VMware, o VMware ele permite que você tenha outras aplicações compartilhando, desde que você não use ao mesmo tempo. É possível você ter no mesmo computador instalado o Docker e o VMware. E por último, a gente viu uma dificuldade na hora de rodar, porque depois da instalação, o, o WSL, né, como ele permite você instalar o kernel do Linux, ele pede para que seja instalado o mais atual, né? Então aí ele indica esse site aqui, tem aqui, ó, /Windows, /WSL, instalação para Windows 10, e na etapa número 4, né, você faz uma atualização do kernel. Por fim, então, algumas referências que a gente utilizou para montar essa apresentação. E agora então mostro para vocês na prática como funciona o Docker. Pronto, agora eu vou mostrar aqui. A gente já tem aqui a aplicação, o Docker Desktop. Para você fazer a instalação, é interessante também que tenha feito a conta, cadastro. Tem vários tipos de plano. O plano gratuito permite que você instale os containers. Então, vou mostrar aqui, inicialmente, quando você termina a instalação, você pode acessar o site, a documentação e alguns guias para você se familiarizar. A própria aplicação tem um passo a passo no início que ajuda você a entender como é que funciona o programa. Então, basicamente, quando você inicia, mostra um íconezinho na barra de status e abre essa janela aqui com a lista dos containers instalados. Aqui eu tenho 3, vou mostrar para vocês o funcionamento do Docker Tutorial. Ele tem uma imagem que já está aqui instalada, né? Eu vou dar aqui uma explicação sobre esses botões aqui. A gente tem o botão de iniciar, botão de reiniciar, depois que você já tem ele rodando. Tem o de deletar e esses outros 2 primeiros aqui, eles permitem um acesso a esse container. Então, o acesso principal é pela linha de comando, e esse botão aqui vai ficar disponível. E também tem essa opção aqui do navegador. Por que que tem essa aqui do navegador? Porque esse tutorial ele foi instalado com o serviço HTTP. Então eu vou mostrar para vocês isso. Eu clico aqui no botão de iniciar e aí o ícone aqui já mostra aqui que foi iniciado corretamente e os outros 2 botões que eu tinha falado ficam disponíveis. Então eu vou primeiro mostrar a linha de comando. Não sei se aparece. Não apareceu não, né? Não apareceu não. Pronto, aí quando eu clico, ele já abre automaticamente um terminal com acesso aqui no console. E aqui eu posso ter acesso a algumas funcionalidades de um sistema operacional Linux. Bom, posso ver aqui, por exemplo, que é um sistema Linux instalado com o Microsoft Standard WSL2. Ele tem suporte a 64 bits. Pronto, aí agora tem esse botão aqui que é para abrir no navegador, ou então eu posso no próprio navegador digitar o comando para acessar a porta 80. E aí ele vai acessar o serviço HTTP como se eu estivesse acessando um serviço instalado na minha própria máquina. Vou apertar aqui e vou abrir o navegador. Então, depois que eu clico no botão, no primeiro botão para abrir no navegador,
ele já abre uma janela, uma nova aba no seu navegador com uma página web. O que está acontecendo? Essa página web está armazenada dentro do container, certo? E está sendo disponibilizada por um serviço HTTP. E aí, como ele colocou na porta 80, aí eu colocando no endereço localhost, ele já consegue me direcionar para o tutorial. Para facilitar, ele só fez colocar um botão, né, lá na minha lista de containers para eu poder abrir os serviços disponíveis direto pela própria lista de containers, né? Então aqui nesse tutorial ele dá logo aqui alguns exemplos de ele está aqui explicando, né, o que são esses parâmetros aqui, o "-d" e "-p", "-d" para rodar no background, né, e "-p" para eu atribuir uma porta para o serviço HTTP que está rodando no container. E depois o nome da imagem. E aí ele faz outras explicações, tem o vídeo e assim vai. Esse aqui é o exemplo inicial do Docker para quem está precisando usar esse tipo de tecnologia. E agora a gente vai mostrar para vocês a questão de instalação do Ubuntu atualizado. Guilherme, bota ali na parte de imagem, né? Para o pessoal ver como aqui ele carrega as imagens. Então aí estão as imagens carregadas até o momento. E vai fazer agora o download de uma nova imagem. Então, para fazer a instalação de um novo container, você pode fazer usando esse comando aqui, docker run, com o parâmetro "-it", e aí em seguida o nome da distribuição com o tipo do interpretador que você quer nela. E aí, quando eu rodo esse comando, ele vai verificar localmente se eu já tenho a imagem. Como eu não tenho, ele já faz automaticamente o download e já disponibiliza no próprio terminal um console já pronto para você usar a máquina. Então aqui eu vou usar um comando aqui para verificar. Esse comando ele retorna aqui qual tipo qual a distribuição, né? Qual a versão dela. E aqui em seguida ele mostra uma forma mais extensa, mais específica, né? Qual é a versão? É o Ubuntu 20.04.2 LTS. Ele também mostra aqui que é baseado no Debian e alguns links para o site da distribuição. Então, vou agora mostrar lá na lista de imagens que agora nós temos mais um, que foi a imagem que eu acabei de instalar. Então, como vocês podem ver, foi carregada nova imagem, né? Vai para o final da lista com a mais recente. Quando retornamos lá para os containers, percebemos que temos um novo container, inclusive já está em execução, como o Guilherme mostrou, né? Afinal, o console está ativo dentro da outra aplicação. E ele por padrão, ele coloca um nome aleatório, geralmente como uma homenagem a algum grande pesquisador, cientista, né? Principalmente na área de computação, né? E temos aí o Stone Breaker, né? Que foi um importante pesquisador da área de banco de dados, inclusive ele ganhou o prêmio Turing. Pronto, aí aqui tendo essa lista, né, eu posso fazer meu gerenciamento de uma forma fácil. Então, por exemplo, eu vou agora apertar o botão para parar aqui e aí já não está mais disponível
o meu container. É bem prático. E é isso. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até mais.